Olá, esse é um vídeo sobre como fazer o SPED contábil ECF, elaborado por Roberto Amorim Caibi, da empresa Infornet, www.infornet.com.br, responsável pelo Sistema Integrado Contábil Contoc, aqui da região de Campinas. Bom, o SPED Contábil Fiscal ECF, ele é o sistema da antiga DIPJ, juntamente com o livro ELALOR e o livro ELAX. Formam o novo sistema de declaração anual da pessoa jurídica. Aqui nesse vídeo vamos mostrar como é possível preencher essa declaração e recuperar uma parte dos dados do ECD. Essa parte que pode ser recuperada se refere ao plano de contas, saldos de contas, balanço anual patrimonial e demonstração anual de resultados. As empresas que obrigatoriamente entregaram o ECD, elas têm que obrigatoriamente recuperar essas fichas aqui. Agora, as empresas que não foram obrigadas a entregar o ECD e fizeram livro caixa, elas podem preencher a ECF sem a necessidade de preencher essas fichas do balanço patrimonial e demonstração de resultado e plano de contas. Bom, você deve executar o programa SPED Contábil ECF. No meu caso, ele já está aqui aberto. Aí você vai primeiro clicar em arquivo, criar. O programa vai tentar verificar, automaticamente ele vai tentar verificar a atualização de tabela pela internet. No meu computador a internet está desligada no momento, mas vamos dar OK e continuar, porque o meu sistema eu já atualizei essas tabelas. Bom, primeiramente você dá arquivo criar e ele vai abrir essa tela, criar nova escrituração na ficha identificação, registro 000 abertura, CNPJ. Aqui você vai colocar o CNPJ da sua empresa. Depois você vai colocar o nome empresarial, razão social da empresa, vai preencher esse campo indicador do início do período, que normalmente é o 0, regular, mas às vezes pode ser abertura, início de obrigatoriedade, etc. Mas normalmente é o 0, ou cisão, fusão, transformação. Bom, a maioria é 0. Indicador de situação especial, aqui também. Indicador de situação especial, o 0 é normal, 1 é extinção, 2 fusão, incorporação, etc. Normalmente é o 0 também. Próximo campo a ser preenchido será a data do início do período, no caso 1 de janeiro de 2014. A data final já entra automaticamente. A próxima pergunta é escrituração retificadora. N é uma escrituração original, S sim é uma escrituração retificadora. Por enquanto não, é uma escrituração original, então é N. Tipo de ECF. ECF em relação a SCP. A empresa não participante de SCP como sócio ostensivo, ou 1. Empresa participante de SCP como sócio extensivo, ou 2, é uma SCP, é uma declaração de uma SCP, que é uma sociedade por contas de participação. No caso, a maioria vai ser 0 também. Então, pronto, está preenchida essa primeira tela de identificação. Aí você clica no botão próximo e ele vai para essa segunda ficha de parâmetros de tributação, que é o conhecido também como registro 0010. A empresa é optante pelo refis, sim ou não? E a empresa é optante pelo PAS, sim ou não? Ambos são programas de financiamento de dívidas.
Próxima pergunta, forma de tributação do lucro. Aqui sim é importante saber se é lucro real, se é lucro presumido. O número 1 é lucro real, número 5 lucro presumido, número 6 lucro arbitrado, e número 8 é imunes e número 9 isentas. A maioria vai trabalhar com o número 5, lucro presumido. Próxima pergunta. Qualificação da pessoa jurídica. Se é uma pessoa jurídica em geral, se é uma pessoa componente do sistema financeiro, tais como bancos, ou se é uma pessoa do tipo sociedade seguradora, capitalizadora ou entidade de previdência complementar. A maioria vai trabalhar como 01, pessoa jurídica em geral. Próxima pergunta, tipo de escrituração. Essa pergunta é fundamental e aqui está a chave para o tipo do SPED em relação ao balanço anual e demonstração anual de resultados, como eu havia falado. No caso das empresas de lucro real e no caso das empresas de lucro presumido, que distribuíram o lucro acima da isenção e que, portanto, estão obrigadas a entregar o SPED contábil ECD, que é o livro diário digital, então, nesse caso, vocês têm que pôr a letra C, que é com contabilidade, escrituração com contabilidade, incluindo plano de contas, balanço anual, demonstração de resultados. Aqui ele indica também, recomenda para lucro presumido, empresas imunes, empresas isentas, e é lógico para lucro real também. O livro caixa é uma outra opção para as empresas que não fizeram contabilidade e que, portanto, não têm o balanço anual e a demonstração de resultados. Provavelmente as empresas inscritas no SEI são chamadas sociedade de empresas, pessoa física equiparada a empresas, né? São sociedades equiparadas a empresas. Então, essas que têm inscrição no SEI, médico, dentista, advogado, que fazem o livro caixa. E, portanto, não vai ter contabilidade, não vai ter balanço anual e demonstração anual de resultados. Então, terão menos fichas para serem preenchidas. Bom, nesse primeiro exemplo, vamos trabalhar com a letra C, com contabilidade. A próxima pergunta aqui no caso é se a empresa é optante pela Lei 12.973/2014, sim ou não. A maioria deve ter respondido que não. As empresas optantes pela essa lei têm a possibilidade de distribuir lucro acima do limite de isenção. Mas não vamos aprofundar muito nesse campo, que é mais utilizado em lucro real. A maioria, para lucro presumido, provavelmente preencheu não. O próximo campo passa a ser o botão próximo. Vamos para a ficha de parâmetros complementares, registro 0020. Aqui tem uma série de perguntas do tipo sim ou não. Se a pessoa jurídica está sujeita à contribuição social de 15%, se é administradora de fundos e clubes de investimento, se possui operações no exterior, participações no exterior, se possui isenção e redução de imposto para lucro presumido, se participação permanente em coligadas, etc. Aqui no nosso caso, a maioria, nós vamos deixar tudo como não, mas as pessoas jurídicas, as empresas maiores, têm que prestar atenção nessas perguntas para saber se uma delas não tem que ser respondida como sim. Bom, finalmente aqui vamos clicar no botão criar escrituração. Nesse momento, a escrituração foi criada. Aqui, logo de cara, já vem essa pergunta. Recuperar dados da ECD, sim ou não? Se você responder que sim, ele já vai abrir a tela do ECD com a escrituração lá dentro, se ela houver, dando-lhe a opção para fazer a recuperação. Ó, vou responder que sim. Ele abriu essa tela de recuperação de dados da ECD. Logicamente, você tem que ter o programa da ECD instalado no mesmo computador. Aqui vai aparecer a escrituração, você vai selecionar e vai dar OK. No meu caso não apareceu porque essa empresa
eu não fiz a escrituração. Bom, aqui você clica no CNPJ da empresa, vai mostrar o ano, clica no ano 2014, clica no período e vem do lado direito, clica aqui em escrituração, visualizar dados da ECD. Aqui vai mostrar esse gráfico, SPED ECF, com a ficha cadastro, com a ficha dados iniciais, e aqui tem as 3 fichas que foram respondidas no começo. Depois você tem o outro sinal de mais em dados cadastrais, na ficha 0030, aqui é necessário preencher os dados da natureza jurídica e endereço da empresa matriz. Depois, 930 são os signatários, ou seja, as 2 pessoas que vão assinar essa declaração, o contador e depois o sócio proprietário ou o procurador. É só preencher essas fichas aqui com os dados do contador, do sócio, CPF e CRC, quando for o caso, e a qualificação, se é um diretor, se é um procurador ou se é um contador, certo? Bom, mais embaixo aqui você verá um mapeamento contábil, onde você pode ter o mapeamento do plano de contas no J50, na K155 você terá o balanço trimestral de cada trimestre, na K355 você terá o balanço trimestral de cada trimestre, a demonstração de cada trimestre. Mais embaixo aqui na IRPJ, contribuição social, no sinal de mais, abre como sendo lucro presumido, aí você vai ter a ficha P100, que é a ficha de cada trimestre do balanço patrimonial, que tem que ser preenchida com os dados nas contas analíticas. P150, demonstração de resultados trimestral, tem que ser preenchida com os valores nas contas de resultado. Depois P200 é onde você tem a ficha das informações da base de cálculo do lucro presumido por tipo de receita, e tem que ser preenchida as respectivas linhas que possuírem valores de cada trimestre. Depois o P300, ele vai exibir o cálculo do imposto e você vai colocar as diferenças ou retenções baseado nas informações da P200, ele vai calcular na P300 o imposto de renda. Mesma coisa, na P400 vão as informações de base de cálculo de contribuição social por receita, e na P500 vai o resultado do cálculo e mais os outros campos de estornos e deduções. Finalmente aqui, você abre o último sinal de mais, você terá a ficha de informações gerais, onde aqui é possível cadastrar discriminação das receitas e vendas por tipo de atividade, demonstrativo de imposto de renda e contribuição social retidos na fonte por prestador de serviço, identificação dos sócios com a distribuição de cada sócio, rendimentos de dirigentes, conselheiros, sócios ou titulares, e por último, outras informações. Vem aqui do lado direito a ficha de outras informações relacionadas à declaração: estoque, capital, compras, etc. Após preencher todas essas fichas, você deve clicar no passo a passo. Aí você clica no botão validar e faz a validação. Após fazer a validação, você vem para o botão gerar arquivo para entrega. Depois você faz a assinatura digital e depois você faz a transmissão. Por enquanto é só. Muito obrigado.